Bom dia, gente. Alegria estar aqui, né? Mas eu queria iniciar essa fala e depois deixar meu breve recado, minha mensagem, do que nós estamos fazendo aqui. A gente está falando de um negócio muito importante, que é vida. Vida das pessoas e vida do nosso rio Aricanduva. Nós estamos fazendo aqui a proteção da vida. Nós estamos deixando que seja possível fazer o aborto, que seja possível fazer com que não morra o Aricanduva, porque aqui é onde tem a nascente do Aricanduva. Nós estamos falando aqui da cabeceira do Aricanduva, essa proteção dessa área que tem a nascente, é onde nasce o Aricanduva. Olha a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos protegendo a vida nossa, do planeta, do meio ambiente, mas a cabeceira, a nascente, nasce aqui. E se isso aqui não fosse feito, esse ato que nós estamos fazendo aqui agora, a probabilidade de que matasse a nascente seria muito grande. Porque quem é daqui, a Magali mora aqui na frente, até tinha uma placa de vendas ali, você tirou a placa de venda da sua casa? Vai vender mais? Porque quem mora aqui, quem conhecia esse local, sabe o que isso aqui estava se transformando. No local de despejo de entulho, no local de invasão, no local de depredação, no local que ia fazer com que a gente perdesse essa área. Então, muitas pessoas aqui da comunidade trabalharam e que a gente pôde hoje estar aqui com um grande investimento fazer essa inauguração juntos. Nós fazemos parte de uma história da cidade, da proteção da nascente do Aricanduva. Daí, a partir disso, vem o parque. A partir daí, vem o investimento de 9 milhões que a gente fez aqui para poder ter todo esse espaço. A partir daí, a gente vai ter aqui pesquisadores, porque aqui, inclusive, tem até as acomodações de quarto, de espaços para que pesquisadores do meio ambiente possam vir aqui, ficar aqui, dormir aqui e fazer as suas atividades e continuar dando a sua contribuição para que, através do estudo, a gente receba as informações e vá praticando as proteções ambientais. Então, queria iniciar falando isso. O que a gente está fazendo aqui é muito mais do que inaugurar o parque. Nós estamos salvando a vida da nascente do Aricanduva. Dito isso, queria agradecer aqui nosso secretário, Rodrigo Achiuchi, que foi uma grata satisfação para a nossa cidade. O Achiuchi foi prefeito durante 2 mandatos de Suzano, foi eleito, reeleito, saiu com uma aprovação de mais de 80%, elegeu o seu sucessor, e aí toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa sensibilidade, eu falei, não vamos desperdiçar. Convidei ele para ser o nosso secretário do Verde Meio Ambiente, que eu até achei que você não ia aceitar, mas fiquei muito feliz que você aceitou. E o bacana, Achiuchi, que a cidade gostou, mas na nossa equipe da Secretaria do Verde Meio Ambiente. Todas as pessoas que eu converso, nossa equipe, que é maravilhosa, que é formidável, todos, né, elogiam o seu trabalho atencioso, de conversar, de escutar, de incentivar. Então, eu queria te agradecer, não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe da Secretaria do Verde, viu? Parabéns, parabéns. Não é verdade? A Tamires me ligava, esse Japa é doido, ele não para. Nossos subprefeitos aqui, o Osiel de São Mateus e também aqui o Lucas da cidade de Tiradentes, né? A gente está aqui com o parque que atende essas 2 regiões. Uma parte ele pertence a São Mateus e outra parte, essa parte aqui, pertence aqui à cidade de Tiradentes. 2 grandes subprefeitos que a gente está fazendo muita coisa aqui no território, né? Bacana, a gente está entregando obras na área de proteção ambiental, na área de infraestrutura, né? São Mateus lá, a gente fazendo aquelas 11 ruas lá da Vila Bela, vamos fazer agora as outras 5 ruas do Elizabeth, vamos entrar agora depois para Elizabeth 2, vamos fazer o Cipoaba, é muita coisa para fazer. As Vilas Reencontro, né? Aqui a gente fazendo esse trabalho importante da canalização do córrego para acabar aqui com as nossas enchentes, enfim, muita coisa. Obrigado a vocês. Nossa querida Tamires, nossa chefe de gabinete e secretaria, está famosa, saiu na Folha de São Paulo antes de ontem, falando do Parque Primavera. Você imagina, o Parque Primavera, gente, nós conseguimos uma conquista na Justiça ontem ou antes de ontem? Antes de ontem. Antes de ontem à noite. Olha só,
Há 14 anos atrás, 14, o Ministério Público entra com uma ação e fala: não pode abrir o parque para as pessoas porque a área está contaminada. Bom, se está contaminada, obviamente que a gente não vai abrir o parque. Aliás, nem precisaria do Ministério Público para dizer, porque nós mesmos, prefeitura, que fazemos a gestão do nosso território, não iríamos abrir. Mas, enfim, a gente sempre encontra dentro de uma instituição tão importante como o Ministério Público algumas personalidades não tão gratas. E aí nós comprovamos, com laudos da CETESB, com laudos de avaliação, não tem contaminação. Nós não faríamos esse trabalho, nós não faríamos esse ato irresponsável de abrir um parque se estivesse contaminado. E ficou aquela discussão, para depois de 14 anos, aí mudou o juiz, graças a Deus, aí entrou uma juíza, né, que tem bastante sensibilidade, analisou o processo e falou: mas peraí, não tem nada de contaminação, pode liberar o parque. Então a gente vai agora. São, eu acho. A minha mulher, então, que me escolheu, eu acho ela maravilhosa. E aí a gente vai ter agora, no dia 14, a inauguração lá do nosso parque. Aos 14 anos que ficou esperando, dia 14 a gente abre o Parque Primavera, que vai ser o parque da região de São Miguel, que é a única subprefeitura das 32 que ainda não tem um parque. Então, São Miguel vai passar a ter um parque. Todas as nossas 32 prefeituras então, passam a ter parque. Então, dia 14 a gente vai estar lá. Agradecer aqui a Juliana, nossa coordenadora de gestão de parques. Obrigado, Juliana, toda a sua equipe, aí, todo o trabalho que você desenvolve. O Tiago, que é o gestor do parque aqui, cabeceiras da Aricanduva. Nosso inspetor superintendente Wilson Batista, comandante adjunto do Comando Operacional Leste da Polícia Municipal. Nosso inspetor de divisão, Mauri. Mauri está aí? Ô, Mauri, tá bom? Nosso representante aqui da Guarda Ambiental. O Lucas Lavecchia, arquiteto responsável pelo projeto do parque, que também tem que fazer o parque, tem que fazer bonito, né, gente? Tá vendo? Tá vendo esse parquinho ali, esse material? Esse material, ele foi feito lá na Castanheira? Quando as árvores caem, né, a gente leva essas árvores lá para uma área de conservação nossa, que é a Fazenda Castanheira, e lá o nosso pessoal eles estão fazendo esse material, parquinho. Então, isso é proveniente de árvores que caíram, de árvores que a gente, né, ia desperdiçar. Então, fizeram esse parquinho proveniente disso. Inclusive, fizeram um cavalinho para o meu netinho, muito lindo, com material de árvore caída, né? Meu netinho adorou aquele cavalinho de madeira. Muito obrigado. Obrigado aqui o Francisco, aqui da empresa responsável pela obra, nossos colaboradores da Secretaria do Verde, os moradores da região, nossos amigos da imprensa. Até tem duas moças que moram aqui na frente. Ficou bonito aí, né? Vai vir brincar aqui. Como está aqui o Milton James, o Christian Giliotti, diretor do Instituto Federal da cidade de Tiradentes, enfim, cada um de vocês, nossa imprensa, que está dando orgulho para a gente essa imprensa, hein? Que maravilha vocês, Nossa Senhora. Eu fiquei fã daquela menina lá do Globo. Puxa vida, que maravilha que vocês estão fazendo, mostrando com coragem toda essa bandalheira desse Banco Master, desse maluco desse Daniel Vorcaro, envolvido com o ministro do STF, com os senadores, com deputados, com empresários. Parabéns, imprensa. Parabéns para vocês. Mas salva de palmas para esse povo aí que está fazendo um trabalho sensacional de pôr a limpo o nosso país. Bandalheira, roubalheira, ainda bem que o desgraçado está preso. Você imagina aquele desgraçado que vivia em jatinho, rapaz, fazendo festa de milhões, agora preso lá numa cadeia. Eu vi que a cela dele tem 9 metros. Quanto dá esse espaço aqui? Não dá nem isso, né? Menor do que esse espaço aqui, ó. Tomara que morra lá até apodrecer, porque é um absurdo o que fazem. A gente precisa de ter os recursos, né, para atender a nossa população e que seja punido cada um, ministro de qualquer órgão que for, deputado que for, senador que for. Nós não aceitamos mais essa bandalheira. E foi a imprensa que teve coragem, porque são tão poderosos que muita gente tinha medo, né? A imprensa com essa coragem, essa coisa maravilhosa aí que vocês estão desenvolvendo e colocando para todo mundo ver o que acontece, infelizmente, nesse bastidor obscuro, negro e sujo, né, de uma parte da política. Não são todos. Tem político bom, tem de político bom aqui, ó, né? Tem gente boa. Mas, gente, aqui no nosso parque, nós temos hoje essa alegria, como a Xuxa falou, de inaugurar o parque de número 122. E olha que coisa bacana. Esse é o 14º parque que eu inauguro. 14, já estamos com um monte, a gente deve entregar mais 2 esse ano ainda.
ou mais. A gente está com outros parques em implantação, fazendo desse jeito muito bem feito para as pessoas poderem vir utilizar. Esse aqui, então, é um misto do parque com uma área de conservação, e que a gente faz com que essa área de conservação possa ser aqui utilizada por vocês. A gente tem todo aqui, teve o cuidado de fazer aqui para o ônibus fazer a rotatória aqui, para as pessoas poderem vir de ônibus. Domingão, então, vai passar o ônibus aqui no Domingão, pega o ônibus gratuito, Domingão Tarifa Zero, para aqui na porta, vem visitar o parque, tudo muito arrumadinho, você pegar a calçada, detalhe por detalhe, o carinho que foi feito aqui nesse parque tão bacana. 2 milhões e 200 mil metros quadrados. Olha o tamanho que é, gigantesco, 2 milhões e 200 mil metros quadrados. Nós investimos aqui, nesse parque, 49 milhões de reais, para poder preservar. É muito dinheiro? É muito dinheiro, 49 milhões de reais. Mas foi feito a compra porque era importante manter isso aqui preservado, senão isso aqui ia virar a bagunça que foi. Então, a Prefeitura de São Paulo ela tem essa responsabilidade verdadeira com a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E está disposta, porque a gente ajustou as contas da Prefeitura, nós fizemos o que tinha que fazer dentro do contexto da gestão e conseguimos fazer com que a Prefeitura tivesse essa possibilidade de fazer essa ampliação das áreas verdes, tantos avanços que a gente está vendo aí na nossa cidade. Então, fico muito feliz de poder estar hoje aqui compartilhando com vocês esse momento importante, esse marco da cidade, da gente estar aqui inaugurando o nosso parque Cabeceiras do Aricanduva, protegendo a nascente, colocando espaço para as pessoas curtirem, preservando aqui a vida dos passarinhos, das borboletas, das minhocas, do tudo que é animais aqui. A gente tem um inventário, era até bom colocar o inventário à disposição deles. A gente tem aqui o inventário arbóreo, temos todo o inventário de quais são as espécies que frequentam aqui esse parque. Tem um lugar muito bacana aqui, para onde fica o mirante, para cá, né? Ó, depois vocês sobem lá, gente. Subindo aqui, ó, tem a parte do mirante, que pode ver toda aqui a região da cidade de Tiradentes, de São Mateus. Muito bacana aqui o mirante. Então, agradecer, dia importante para nós, dia importante aqui para a cidade de São Paulo, para São Mateus, para a cidade de Tiradentes, para a vida, para a nascente, para os animais, para as plantas, para todos nós. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Um abraço. Estas foram as palavras do nosso prefeito, Ricardo Nunes. E agora... Prefeito, falar aqui desse parque, que agora é área preservada para sempre, né? Área preservada para sempre. Hoje a gente entrega aqui na região da cidade de Tiradentes e São Mateus, é uma área de 2 milhões e 200 mil metros quadrados, que pega essas duas subprefeituras. A gente completa, então, a quantidade de 122 parques na cidade de São Paulo. É o 14º que eu inauguro na minha gestão. E a gente poder aqui, nesse local, com um destaque muito importante. E qual é o destaque muito importante? Aqui é Cabeceiras do Aricanduva, onde estão as nascentes do rio Aricanduva. Então a gente protege a nascente, protege esses 2 milhões e 200 mil metros quadrados. Obviamente vai proteger toda a fauna, toda a flora. E além de tudo isso, trazer aqui 2 assuntos muito importantes, que é um parque que ele faz parte conjuntamente com a área de preservação para o uso de todas as pessoas que vão vir aqui ver, e também, segundo ponto, um local de estudo para os especialistas, para botânicos, para biólogos, engenheiros agrônomos, enfim, as pessoas que estudam essa questão do meio ambiente, da questão da fauna e da flora. Aqui, nesse espaço, a gente tem dormitórios, áreas para estudo, as pessoas vão poder vir aqui, inclusive, se hospedar dentro aqui do parque para poder fazer as suas atividades de pesquisa. Então, a gente faz um reconhecimento da importância dos pesquisadores da área de botânica, na área de fauna, na área de flora, faz com que essas pessoas também tenham aqui um local para poder desenvolver suas atividades de pesquisa, coloca esse espaço para as pessoas poderem conviver e um conceito de poder fazer com que as pessoas que vierem aqui no parque, eles tenham acesso às informações, o material que vai ser divulgado, colocando as espécies que são preservadas e fazendo uma conscientização sobre a importância da preservação ambiental numa cidade de 12 milhões de habitantes, né, que é o dobro do Uruguai, que é maior do que Portugal, enfim, maior do que muitos países, a sua responsabilidade com a questão do meio ambiente, sustentabilidade e a questão das mudanças climáticas. Então, um grande presente
para a cidade, um presente para o Aricanduva, que tem aqui, a partir de agora, a sua nascente preservada. E, para concluir, lembrando que isso aqui é uma área que estava sendo muito degradada. Era um local de descarte de lixo, de entulho, de invasões, e agora passa a ser um local preservado, um local para a comunidade, um local também para ser utilizado pelos pesquisadores. Prefeito, eu só queria entender qual que é o esquema de segurança aqui, tanto para os pesquisadores e também para os visitantes do parque. Todos os nossos parques nós temos a nossa segurança privada, né? Se você for olhar bem aqui na nossa frente, inclusive tem uma sala ali, eu acabei de ver lá e visitar, que tem o local para a nossa vigilância. Além disso, a gente tem aqui as nossas câmeras de monitoramento e a ronda periódica da nossa Polícia Municipal e, muito especial nesse caso aqui, da nossa Polícia Municipal Ambiental. A Carol. Prefeito, são duas perguntas, tá? Tanto sobre o parque e depois também sobre o Parque Primavera. Sobre esse parque, algumas moradoras comentaram assim que gostaria de atividades voltadas para idosos, mais coisas assim aqui. É o perfil desse parque? Sobre isso também? Acesso, sobre ônibus, sabe também que é um pouco difícil. E sobre o Parque Primavera, a liberação. Tá. Aqui desse parque, a gente cuidou bastante dessa questão da acessibilidade. Lógico, a gente tem que entender que nós estamos falando aqui de um parque que está anexado a uma área de preservação. Aqui a gente tem essa questão conjunta, não é só o parque para uso das atividades de lazer, né? É um parque que também ele traz no seu conjunto essa área de preservação, então não dá para a gente ter o acesso a todos os locais. Mas a gente tem trilhas em vários locais do parque. Se você olhar todas as trilhas aqui, a gente vai ter acessibilidade. As pessoas podem fazer toda a sua caminhada aqui, seja criança, seja idosos, né? Sobre o transporte, a gente tomou cuidado, até falei com o secretário Xuxi no dia que eu estive aqui visitando as obras, sobre a questão do ônibus subir até aqui. Então o ônibus ele vem, a gente fez todo um trabalho aqui, uma rotatória bem na frente do parque, onde o ônibus sobe, ele faz exatamente a rotatória na frente do parque, e a gente vai ter, como por exemplo aqui, aos domingos, o Domingão Tarifa Zero. Esse parque vai estar dentro da rota das visitações do Domingão Tarifa Zero, das pessoas poderem pegar o ônibus, inclusive gratuitamente, muitos deles elétricos, que não são poluentes, vim parar aqui na porta do nosso Parque Cabeceiras do Aricanduva, visitar o parque, fazer aqui a trilha e ter aqui todo o conhecimento sobre a importância da preservação e saber o que a gente tem aqui nesse parque do ponto de vista de preservação de flora, de fauna e essa coisa importante que eu volto a falar, que é a nascente do Aricanduva. Preservar as nascentes é a gente preservar o rio, porque se você acabar com a nascente, você coloca em risco os nossos rios. Então é um dia muito importante para a cidade, muito importante. São 2.200.000 metros quadrados de área de parque, que são 2.200.000 motivos para a gente se orgulhar de estar entregando hoje aqui essa área preservada. Tem mais uma da Carol. Primavera. Primavera, a gente se depara mais uma vez, né, com algumas situações que, com todo respeito, mas como prefeito de São Paulo, eu preciso externar. Que às vezes, alguns equívocos, não a instituição Tribunal de Justiça, mas alguns personagens, né, e a demora. Você imagine, 14 anos, eu não vou nem responder, vou colocar para as pessoas fazerem uma avaliação, um raciocínio. É razoável 14 anos para uma decisão judicial sobre o fechamento de um parque? A região, por exemplo, de São Miguel, não tem nenhum parque, é o único parque de São Miguel, vai ser a partir do dia 14, agora com a liberação, o único parque da região de São Miguel. E ali, uma paralisação por uma provocação do Ministério Público com uma alegação de que tinha contaminação. Aonde que as pessoas possam imaginar, na sua sã consciência, que os nossos técnicos super responsáveis e capacitados da Secretaria do Verde e Meio Ambiente iria liberar um parque para uso se ele tivesse contaminação. Quer dizer, é até desrespeitar não só a Prefeitura de São Paulo, mas o seu quadro de técnicos. É um desrespeito fazer um negócio desse. Para a gente poder ir no processo judicial, gastar muito dinheiro, horas e horas de procuradores, horas e horas de pessoas da CETEP para dizer o seguinte, olha, não está contaminado. A Prefeitura de São Paulo não cometeria uma insanidade de liberar um parque contaminado. A Prefeitura de São Paulo liberou um parque porque ela sabe que não está contaminado. E mesmo com os laudos ali, né, o Ministério Público insistindo, infelizmente um juiz insensato mantendo. Ainda bem que trocou a vara, o juiz da vara, entrou uma juíza muito sensata, analisou e falou, bom, está aqui o laudo, não tem condenação, o parque está lá, a Prefeitura gastando dinheiro para manter um parque fechado. Eu tinha que manter segurança. Esse parque, poucos dias atrás, pegou fogo lá.
pegou fogo, matou muitos animaizinhos, muitas aves. Então agora sim a gente tem essa liberação, né, depois de 14 anos, mas fica uma pergunta. Quem vai pagar a conta de que 14 anos a população teve privado do seu direito de visitar um parque ali na região de São Miguel? Quem paga essa conta? Quem paga a conta de 14 anos a prefeitura gastar dinheiro para manter ali a segurança de um parque fechado? Quem vai pagar a conta de uma irresponsabilidade de alguém do Ministério Público e alguém do Judiciário, não da instituição? A gente precisa trazer esse debate à discussão. Não é razoável que as ações demorem tanto, muito em especial aquilo que é de interesse público. Quando é de interesse público, isso tem que ter uma agilidade. Você pega, por exemplo, a ponte Pirituba-Lapa. Eu fiquei com ela 2 anos parada, para voltar sem nenhuma alteração. Não teve nenhuma alteração. Do jeito que pararam lá atrás, voltou. Já era para eu ter inaugurado, as pessoas estarem utilizando, está lá em obra, né? Então é algo que a gente precisa fazer uma reflexão, com muito respeito ao Tribunal de Justiça, com muito respeito ao Ministério Público, mas a gente precisa externalizar isso para as pessoas poderem melhorar esse procedimento. Não é razoável 14 anos parado um parque para depois liberar e não aconteceu nada. Do jeito que parou há 14 anos, voltou. Quer dizer, onde que a gente pode imaginar que isso seja razoável, que isso seja plausível, né? Então, eu tenho que aqui só que agradecer essa juíza e lamentar a ação que entraram de uma forma equivocada e a demora de 14 anos. Eu quero agradecer a você. Bom, a cabeceira aqui do Aricanduva é o que me importa, que a gente mora na questão do Aricanduva. Mas eu quero agradecer a você, que aqui ao lado tem um palanque e ali sempre ia acabar a energia elétrica com qualquer ventinho, tá? E você, a gente acionou você acionou a Enel e a Enel está lá fazendo um trabalho. A gente queria agradecer esse montão e perguntar para você, daqui para frente, para lá, vai acabar a luz? Como é que está essa relação com a Enel em relação também à questão aqui do parque? Olha, o que a gente espera é que tenha, por parte dos órgãos do governo federal, da Agência Nacional de Energia Elétrica, celeridade na caducidade com a Enel, né? Eu tive a notícia agora muito triste, de que o sindicato dos funcionários vão fazer um manifesto contrário à caducidade, aonde o presidente do sindicato, eu escutei várias vezes, ele falou várias para a imprensa que era uma empresa que demitiu mais de 20 mil funcionários, que não respeitava os funcionários. Então, a gente precisava entender, né? Talvez sempre não vai ser outro caso master aí. Entender o que fez a diretoria do sindicato dos eletricitários mudar uma posição de uma hora para outra para passar a defender a não caducidade. Quer dizer, não vou falar mais. Aqui, vamos lá. Prefeito, primeiramente parabéns pelo parque aqui, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de te questionar em relação ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que voltem a ser feitos os procedimentos de aborto legal por ali. Eu gostaria de saber com o senhor, em 2023 já houve essa suspensão por parte da gestão municipal. Por que aconteceu essa suspensão desses abortos legais? E também se a prefeitura agora vai entrar com um novo pedido de recurso em relação a essa decisão da Justiça de agora? Primeiro que a Prefeitura de São Paulo ela não parou de atender os abortos legais. Isso é o primeiro passo fundamental. A única coisa é que os que eram feitos na Cachoeirinha, no Hospital da Cachoeirinha, passaram a ocorrer em 4 outros hospitais. Porque no Hospital da Cachoeirinha a gente tinha a melhor condição, isso em análise dos técnicos, dos médicos. Não sou eu prefeito, não é você jornalista, não é o cameraman, são os técnicos, os médicos que entendem da área da saúde, acharam melhor fazer em outros 4 locais. Para quê? Eu tinha uma fila de mais de 1.000 mulheres para fazer a cirurgia de endometriose. Endometriose, você que é mulher sabe a dor que é, o tão complexo que é. E aquela unidade era a melhor unidade, tendo em vista a sua infraestrutura, todo o seu quadro técnico para poder zerar essa fila de cirurgia de endometriose. Uma ação estritamente técnica dentro da medicina. Aonde que a gente pode imaginar que um promotor, que um juiz tem mais capacidade de definir aonde vão ser feito um procedimento médico do que o médico? Não é razoável, não é razoável. Quem tem capacidade, o prefeito não tem que interferir, o jornalista não tem que interferir, o juiz não tem que interferir numa decisão médica, numa decisão técnica. Então estão querendo criar uma polêmica, estão querendo criar uma narrativa política em algo que é muito sério. E ainda bem que eu apoiei os meus médicos, os meus técnicos da Secretaria de Saúde naquele momento, mesmo com até ações do senhor ministro Alexandre de Moraes, do STF, discutindo até isso, se interferindo até nisso.
eu mantive o apoio à decisão deles, que a gente fez mais de 1000 cirurgias de endometriose para as mulheres que precisavam. Então o que a gente precisa é entender que a gente tem que respeitar o posicionamento de cada um. Você imagine se eu passar a não respeitar ou querer interferir no trabalho seu jornalístico. Não, você tem que ter, dentro da questão jornalística, você tem que saber como é que você vai escrever suas matérias, não sou eu que vou te dizer, é o médico que vai definir onde é que serão feitos os procedimentos, como serão feitos, porque não é verdade, isso eu estou falando aqui, pode deixar gravado, de que foi parado o procedimento. Foi feita uma readequação de locais e de espaços, como isso acontece sempre. Por exemplo, a gente tinha lá no nosso hospital da Avenida Santa Catarina, a maternidade, e lá eu abri um centro de tratamento oncológico. Eu precisava daquele espaço porque eu conseguia ampliar o atendimento oncológico naquele espaço, eu conseguiria fazer o atendimento da maternidade em outro espaço, sem perder, mas eu não conseguiria ter oncologia aqui, oncologia em outro local. Eu precisava ter oncologia, ampliação da oncologia no mesmo espaço. São readequações necessárias. Uma cidade que tem 6 milhões de pessoas que usam o serviço de saúde municipal, obviamente que você tem que adequar. São mais de 1000 equipamentos que a gente tem na área da saúde. E as adequações para o bom atendimento. Então, se existir alguma decisão, obviamente a gente vai ter que seguir. Mas eu não posso deixar de, mais uma vez, como prefeito, dizer da minha inconformidade, das pessoas tratarem temas sérios como uma questão pessoal ou ideológica que ela carrega ali na sua forma de atuar. Então, deixar claro isso. Foi feita uma readequação para que a gente tirasse mais de 1000 mulheres da fila de cirurgia de endometriose, que é uma ação super importante. Ela dizia, vamos fazer a cirurgia da endometriose no Hospital Cachoeirinha e foi tudo muito rápido. Aí, ó, pronto, você já tem uma paciência aí, ó. Aquela senhora lá também conseguiu fazer lá, depois Você de fez? anos de espera. Lá no Cachoeirinha? Então pronto, ó. Nada melhor, ao vivo e a cores aqui, o depoimento do povo. Vai ter um recurso então da prefeitura agora, diante dessa decisão? Não? É lógico, não tem outro caminho, a não ser falar para as pessoas, cuidem daquilo que lhe compete, deixe os técnicos cuidar daquilo. Se é uma coisa da área de engenharia, que tem que cuidar de engenheiro. Se é da área de medicina, que tem que cuidar de médico. Senão se a pessoa vai começar querer juiz, pôr o dedo em tudo quanto é lugar. Aí não funciona. Eu preciso ter isso aqui, esse depoimento. Eu fiz a minha cirurgia de endometriose, eu vou fazer. É isso. Então, infelizmente, a gente acaba tendo os órgãos aí muito envolvidos politicamente. O juiz tinha que ser um pouco mais reservado na sua área jurídica e não ficar discutindo questões que são afeitas exclusivamente à área técnica.